Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre em nossas vidas, louvado seja Deus, aleluia. Quero exaltar o nome do Senhor, aleluia, por Ele nos sustentar, nos guardar, estar com as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Quero louvar a Deus pela sua vida, por passar por aqui, por se inscrever. Aleluias, me ajude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus a fazer esta tão grande obra. Louvado seja Deus, aleluia. Hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos estudar, louvado seja Deus, aleluia, o nosso segundo trimestre de 2024, né? Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A revista que nós vamos estar estudando é essa daqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que tem a carreira, aleluia, louvado seja Deus, que nos está proposta, aleluia, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus, Deus é grande, Deus é bom e nosso Deus, Ele é fiel. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. O comentarista, né, louvado seja Deus, é o pastor Osiel Gomes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, grande homem de Deus. Louvado seja Deus, eu acompanho ele aqui no canal dele, é bênção de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. E louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Estamos no nosso segundo trimestre de 2024, aleluia, louvado seja Deus. E hoje nós vamos dar início à nossa primeira lição desse segundo trimestre de 2024, que tem por tema o início da caminhada, aleluias. O nosso texto áureo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está em João 3, verso 3. A verdade prática diz: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então, para morarmos com Deus, temos que nascermos de novo. Aleluia, louvado seja Deus. Sem, aleluia, um novo nascimento, não podemos ter um encontro com o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. A leitura bíblica em classe, louvado seja Deus, aleluia, está no Evangelho de João 3, verso 1 e 8, que diz assim: louvado seja Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um homem importante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, era príncipe dos judeus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com certeza tomava conta de alguma sinagoga, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era alguém muito conhecido ali, louvado seja Deus, aleluia, mas faltava ali algo, aleluia, faltava ter um encontro verdadeiro com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E ele vai ter com Jesus à noite. E Jesus, ele não perdeu tempo, ele não perdeu a oportunidade de evangelizar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nicodemos, louvado seja Deus. E nós não podemos perder tempo, aleluia. Temos que evangelizarmos. O tempo ele é muito precioso para Deus. E Deus ele manda, né, nós remir o tempo, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Ele diz, né, que nós não devemos nos embaraçarmos, aleluia, para a gente fazer tudo, né, durante o dia. Aleluia. Então, o tempo para Deus, ele é muito precioso e deve ser para mim e para você também. Aleluias. E ele foi ter com o Senhor à noite e o Senhor não perdeu tempo, evangelizou logo, né, Nicodemos, aleluia, o qual o Senhor disse que louvado seja Deus, aleluia, que aquele que não nascesse de novo não podia ver o reino de Deus, aleluia. E Nicodemos, né, ele ficou assim sem entender, apesar dele ser príncipe ali dos judeus, né, tomar conta de uma sinagoga, ter muitos conhecimentos, estudos, ser rico, ser importante, mas ele só entendia das coisas terrenas, ele não entendia de nada espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. E ele chega e diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, né? Como assim, né? Como que eu vou nascer se eu já sou adulto? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer, né? Então ele não entendeu, né? Estas palavras de Jesus deram um nó na mente, né, de Nicodemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, responde a Nicodemos e diz, aleluia, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, aleluia. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a água simboliza a própria palavra, aleluias, de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, porque salvação só do alto, salvação vem de cima, aleluia. Salvação, aleluia, é Deus quem dá, aleluia, ao homem, é o dom gratuito, né, de Deus, é Deus quem nos deu a nossa salvação, aleluia, não é por obras, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o Senhor quem deu, é um dom gratuito de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira, dando o seu único filho para morrer por nós, perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna, vida em abundância. Aleluia. E aí o Senhor dá um exemplo, você vê o vento? Você não vê, mas você sente. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você, aleluia, ouve a voz, né, aleluia, do vento, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Você sente ele, você sente que o vento está passando, mas você não vê, você não pode tocar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor diz, louvado seja Deus, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia, a gente não pode ver o Espírito, mas nós sentimos, aleluia, o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Aleluia, através do Espírito Santo que é feita essa obra maravilhosa em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de sermos salvos e irmos morar com o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. E Nicodemos, ele não entendia nada das coisas espirituais, ele entendia das coisas terrenas, das coisas carnais, aleluia. E o Senhor aproveitou para evangelizar, né, Nicodemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. É tão interessante, louvado seja Deus, é linda esta passagem, né? Então aqui nesta lição nós vamos estudar a caminhada com Cristo, no primeiro tópico. O segundo tópico fala do novo nascimento, louvado seja Deus, e o terceiro tópico fala do Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Para cada tópico temos 3 subtópicos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra-chave é caminhada, aleluia. Louvado seja Deus. Então, aqui a caminhada com Cristo fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, compreendendo os 2 caminhos aqui, né? Vai falar dos 2 caminhos, o terreno, né, e o espiritual. Fala a vida
na história humana temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, ou mais longa ou curta, mas não é eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases de infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Né? Então aqui está falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da primeiro, né? Louvado seja Deus da vida humana, né? Aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também é caracterizada por dois momentos, né? O nascimento e a morte, né? Porque a pessoa nasce, cresce e morre. Louvado seja Deus. A esse tipo de jornada de vida que Jesus se refere quando diz, né, ali a Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Aleluia, porque quando a pessoa nasce, louvado seja Deus, nós temos essas fases. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. A nossa vida, ela pode ser longa, pode ser curta, tem bebê que morre na hora que nasce, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O tempo dele viver foi ali, só enquanto estava no ventre da mãe, mas já tem, né? Aqueles, né, que já têm vida prolongada, né, como nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, a nossa vida, ela é marcada por fases, né? Aí tem a infância, a adolescência, a juventude, vida adulta e velhice, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também é caracterizada por dois momentos, que é o nascimento, né, e a morte, porque, né, tudo que nasce, né, um dia morre. Aleluia, mas nós temos dois caminhos a trilhar, o caminho da bênção ou o caminho da maldição, né? O caminho da vida eterna ou o caminho, né, da perdição, né, da condenação eterna. Mas, aleluia, é bom que nós venhamos a aceitar Jesus como único e salvador da nossa vida para que nós possamos, né, entrar no reino e morar com Cristo. E aqui está falando dos dois caminhos, né, vida com Cristo e vida sem Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Então tem aqui a primeira fase, né, louvado seja Deus, a vida humana. Louvado seja Deus, e tem a vida com Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aleluia. O segundo caminho é: a vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Então, toda vez que quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos convidando ao Senhor para fazer parte, né, da nossa vida. Aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito Santo. Está em Romanos 8, no verso 2. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos, nova esperança. Está em Romanos 12, 2. Afinal, nos tornamos um filho ou uma filha de Deus. Então, esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz que o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, já aqui o Senhor está falando, né? Louvado seja Deus, aleluia, que quando nós nascemos no Espírito, aleluia, louvado seja Deus, agora nós vamos andar com o Senhor e a nossa trajetória da nossa vida, ela é transformada, ela é mudada. Então, a velha criatura fica para trás e agora eu vou tendo uma nova caminhada com o Senhor. Vou mudando os meus pensamentos, né? A minha maneira de pensar, de agir, de andar, de me vestir, de me comportar, né? Louvado seja Deus, aleluia. Então, há uma mudança dentro, né, do ser humano, aleluia, quando temos esse encontro verdadeiramente com o Senhor, porque o Espírito de Deus, ele é quem convence o homem, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, da justiça, do juízo, né, e do pecado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo é quem faz, né, esta obra de convencer o homem, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a fazer uma aliança, aleluia, com o eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja. Sem a obra do Espírito Santo, nós não conseguimos ganhar ninguém para Cristo, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele convence o homem, ele tem, né, louvado seja Deus, esse papel, além de ser consolador, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, além de interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, louvado seja Deus, além de rogar o Pai, de estar conosco todos os dias, aleluia,
ele faz neste papel, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, trabalhando no coração do homem através da palavra de Deus. Aleluia. Então, quando nós aceitamos Jesus agora, nós temos os três companheiros, né, da nossa caminhada, que é louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai, está em Efésios 1, 3, 6. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós temos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esses três companheiros, aleluia, na nossa caminhada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, na nossa caminhada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, né, nós somos cuidados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor, fortalecidos, né, no Senhor. Louvado seja Deus, temos um relacionamento de pai e filho. Além do pai, temos também o seu filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda a sorte, né, de males. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus, ele apaga os nossos pecados, ele nos livra, aleluia, de toda a sorte, né, de males, está em 1 Coríntios 15, 57. E por nos amar, nos concedeu a sua vida. Então, por amar tanto, louvado seja Deus a humanidade, ele concedeu, ele nos deu a sua vida. A vida do Senhor Jesus está dentro de nós. João 3,16, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, é o versículo mais conhecido, né, da Bíblia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Então é o Senhor quem nos conduz em segurança, temos certeza da nossa salvação, temos certeza de que quando nós partirmos daqui, quando a nossa caminhada se encerrar aqui, nós vamos estar com o Senhor, aleluia, vamos ter vida plena, aleluia, com Deus, aleluia. Lá não haverá lágrimas, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá rancor, aleluia, divisão, aleluia. Lá estaremos com o Senhor, aleluia. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para dar a sua vida dele por nós. Então, Jesus habita dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, que é o Espírito Santo como nosso auxiliador e consolador, porque o Espírito Santo ele nos auxilia, ele nos consola. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Está em João 14, 26. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento. Aleluia. Transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Então, por intermédio do Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Cadê Jesus? Aleluia. Do Espírito Santo, Deus operou o milagre, né, em nossas vidas do novo nascimento, porque, né, estávamos perdidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus por o que havia acontecido ali no Jardim do Éden, né, quando Adão pecou. Tudo ali, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, agora o mundo, né? Ficou sujeito ali ao pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o mundo foi corrompido pelo pecado. Mas, aleluia, Deus, através do Espírito Santo, opera em nós esse milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída, né, do velho homem, e nos tornando em seus legítimos filhos, porque só somos filhos a partir do momento que fazemos uma aliança com Cristo. Enquanto não aceitamos Jesus, nós somos, né, criatura. Só somos filhos quando aceitamos, fazemos uma aliança com Jesus. Filhos legítimos, né, tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. Né? Está em João 3,6, João 13, 1 Coríntios 15, 50. Né? Você pode meditar em casa para não ficar longa. Louvado seja Deus a lição. Aleluia, louvado seja Deus. Então é através do Espírito Santo, né, que o Senhor, aleluia, faz essa transformação
né? Aleluia, louvado seja Deus, faz esse milagre, né, em nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro sinopse fala, né? A história humana compreende dois caminhos. Aleluia, o da vida natural e o da vida espiritual. Aleluia. Aqui no segundo tópico fala, né, do novo nascimento, né? Porque precisamos, né, nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente vê que Nicodemos, ele tinha tudo. Nicodemos, ele era um homem rico, ele era um homem, né, influente, ele era um homem, louvado seja Deus, que tinha muitos conhecimentos, muitos amigos, era um homem que era príncipe ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus dos judeus, vivia ali com os fariseus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tinha sua vida ali bem estabilizada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas faltava algo, faltava Jesus dentro dele, ele precisava nascer de novo. Ele não compreendia as coisas de Deus, então é por isso que é necessário nascermos de novo para compreendermos a natureza de Deus, compreendermos, né, que precisamos de Deus, compreendermos e entendermos que sem Jesus não teremos vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então o Senhor, ele chega para Nicodemos, ele diz, né, que ele, apesar de ser aquilo tudo, ele precisava, né, nascer de novo, precisava ter um encontro com o Senhor, né? Assim o Senhor Jesus, ele afirmou que Nicodemos, né, precisava nascer de novo. Louvado seja Deus, um novo nascimento, vinda diretamente do céu, porque o novo nascimento, né, só quem dá é o Senhor. Ela é vinda, né, diretamente do céu, do alto. Como o homem, ele estava na condição caída, né, de todos os seres humanos, né, como nós estivemos um dia na condição caída. Louvado seja Deus, só passamos isso quando nós aceitamos o Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, porque todos pecaram, está em Romanos, né? Todos os pecados foram destituídos da glória de Deus. Aleluia. E nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo da regeneração e experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo, né? Que está em João 3:5, 20, 22, 15, 5 e 2 Coríntios 5:17. Então é necessário nascermos de novo, aleluia, saímos, né, da maldição do pecado, saímos debaixo do pecado, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus e andarmos com Cristo. E a religião, né, não faz, né, ninguém nascer de novo, né, a religião. Então Nicodemos, ele era um homem, né, religioso, era um homem, né, louvado seja Deus, que ele entendia tudo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, de religiosidade, louvado seja Deus, mas ele não tinha um encontro com o Senhor, porque não havia tido um encontro com o Senhor, porque a religião não faz ninguém nascer de novo, né? Novo nascimento é só em Cristo, louvado seja Deus, aleluia, né? Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus, né? E a inclusão do termo fariseu no relato, né, evidencia que era um homem bem, né, enraizado na religião, porque ele tomava conta de sinagogas, né, na religião judaica, né, então ele sabia ali as leis de Moisés, né, conhecia tudo ali. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta, né, do judaísmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, os ensinos da lei, né, e dos profetas e a história do seu povo, ele conhecia tudo isso. Louvado seja Deus, mas ao que se nota na sua tradição, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não oferecia, né, o que a sua alma precisava, porque a pessoa pode conhecer tudo, louvado seja Deus, aleluia, mas ela pode não ter tido ainda um encontro com o Senhor, e a alma, ela precisa, ela carece, né, de Deus. Todo homem, ele tem um vazio dentro dele, que só quem preenche, né, é o Senhor. Então ele era um homem, né, aprofundado, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali nas tradições, né, no judaísmo, né, nos ensinos da lei, dos profetas, a história do seu povo, mas, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a tradição não oferecia o que a sua alma precisava, que era nascer de novo da água e do Espírito. Aleluia, porque as tradições, louvado seja Deus, não faz ninguém nascer de novo, a religiosidade não faz ninguém nascer de novo, é em Jesus Cristo que nós nascemos, é em Jesus Cristo que nós temos vida,
né, e vida eterna. Então precisamos nascer da água e do Espírito, precisamos fazer uma aliança com Jesus para que nós possamos, né, desfrutar da plenitude de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nestas suas palavras, né? Quando ele chega ali até o Senhor, né? Louvado seja Deus, ele olha para Cristo e ele diz: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, né? Ou seja, né? Eu conheço as leis, né? Eu conheço os mandamentos, né? Eu sou príncipe ali da sinagoga, mas eu não vejo ninguém fazer, né? Nenhum, né? Desses sinais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, está em João 3:2. Conhecendo bem o coração, né, deste príncipe dos judeus, né? Jesus conhecendo bem o coração de Nicodemos, louvado seja Deus, Jesus ele foi logo direto ao ponto, aquilo que lhe interessava, que era falar do novo nascimento para aquele homem. E o Senhor ele chega e diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Portanto, a nova vida de Nicodemos precisava, aleluia, portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, ele precisava de uma nova vida, mas ele precisava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, só seria encontrada na nova ação, né, do Espírito Santo de Deus, né? Na ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, portanto, aleluia, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação, né? Aleluia, do Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço a você que deixe o seu joinha, que se inscreva, deixe seu pedido de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, me ajude nesta obra. Amém? Louvado seja Deus. O novo nascimento e o seu processo, né? Todos nós, quando nascemos de novo, passamos, né, pelo processo, aleluia, da regeneração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? Aleluia. A expressão do novo, que significa do céu. Aleluia. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, 1 Pedro, né, 1:23, vem de cima, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. De Deus e de mais ninguém. Então, só Deus, né, ele pode dar, né, a salvação ao homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso nascimento, ele vem de cima e não de baixo. Por isso que Jesus veio, se esvaziou, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de toda a sua glória, aleluia, e habitou entre nós, né? Se fez carne, né? Aleluia, habitou entre nós, aleluia, permeou aqui nessa terra, andou, aleluia, nesta terra, junto com os homens, louvado seja Deus, sentiu dores, sentiu o calor, tocou na terra, aleluia, curou, aleluia, tocou nos leprosos, paralíticos, paraplégicos, aleluia, pessoas possessas de demônios, né? Pessoas que descriminalizada, desvalorizada da sociedade, o Senhor estava ali junto com elas, como Maria Madalena e outras pessoas. Estas pessoas todas como leproso, que ninguém dava nada, mas Jesus esteve ali com cada um deles, aleluia, para dizer a cada um de nós que eu posso, você pode, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus, aleluia. Então, ele se esvaziou, né? Louvado seja Deus, ele deixou a glória dele, aleluia, se vestiu agora, louvado seja o Senhor Jesus como um homem, né, em carne, e veio habitar entre nós, para, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entender, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, o que eu e você, o que nós passamos. Louvado seja Deus, aleluia. E deu a sua vida por nós, ressuscitando ao terceiro dia, para que hoje nós pudéssemos termos vida plena em Cristo.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Como a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Aleluia. Louvado seja Deus. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei e de modo que, ao falar da velha ordem, aleluia, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, né, que é a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. A água simboliza a palavra, né, de Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, simboliza a palavra de Deus, aleluia. Agora nós estamos mais, né, debaixo da lei, né, do pecado. Agora temos o Senhor, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com o Espírito, nosso Senhor fez o uso analógico do vento, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ninguém pode ver, aleluia, o vento nascer, nem para onde vai, mas podemos sentir, né, semelhantemente à vida com Cristo, aleluia. A gente não vê Jesus, a gente não vê o Espírito Santo, mas a gente sente. Nós podemos ver Ele pelos olhos da fé, através da nossa fé, porque a palavra de Deus diz que é impossível aquele que se aproxima de Deus, aleluia, não ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, até para você agradar a Deus, você tem que ter fé. Nós temos que ter fé. Que é impossível agradar a Deus sem termos fé. Temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu tenho que crer. Eu tenho que ter fé, aleluia, que Jesus está dentro de mim. Aleluia, que o Espírito Santo está dentro de mim. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Então, ninguém pode ver, né, o vento nascer, nem para onde vai. Nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração. Aleluia, ser nascido como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Então, temos que ter fé para agradar ao Senhor, para nos aproximarmos de Deus. Temos que ter fé. É impossível, aleluia, agradar ao Senhor sem fé. Louvado seja Deus, aleluia. O terceiro tópico aqui fala, né, do Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Todo mundo que nasce de novo é necessário conhecer, louvado seja Deus. Aleluia, é necessário conhecermos, né, aleluia, o Novo Testamento, né, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início ele não era visto pela igreja como um livro, né? No início ele não era visto como a igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, né? O evangelho. Com o cumprimento pleno de Cristo, né? Lá em Gálatas 4:4, esse entendimento deriva das raízes bíblicas. 2 Coríntios 3:6. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, todos que nascem, né? Todos que aceitam Jesus, todos que fazem uma aliança com Deus, têm que conhecer o Novo Testamento, aleluia. Aleluia, ali que nós conhecemos Jesus, aleluia, a obra do Espírito Santo, louvado seja Deus, os milagres, aleluia, é ali, né? Então nós temos que meditar no Novo Testamento, aleluia, louvado seja Deus, porque a nova aliança, aleluia, aonde o Senhor Jesus se deu por nós, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O termo principal, né, do Novo Testamento, louvado seja Deus, aleluia, né? Louvado seja Deus.
O termo central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Então, o termo principal do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens, né, apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que o seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Aleluia. E a importância do Novo Testamento, né, em nossas vidas, na nossa caminhada, né, cristã, fala, né, o Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. Aleluia, o Senhor Jesus o dividiu, evidenciando em 3 categorias que apontava, né, para a sua pessoa, né, a lei, profetas e escritos, né. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina. Então, o Senhor ele dividiu em 3 partes. Aleluia, mais um novo, né, convertido, aquele que aceitou Jesus. Aleluia, ele deve, né, desenvolver, né, nós devemos desenvolver a nossa caminhada, né, meditando aqui no Novo Testamento, né, louvado seja Deus, porque é ele que reflete o desenvolvimento da revelação divina, né, envolvendo a vida e o mistério do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano, né, arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação, porque é lá onde a gente vê o Senhor, né, escolhendo Maria, a palavra dele ali agora, né, ali no ventre de Maria, que é Jesus, se transformando em carne agora, né, nascendo como homem, habitando entre nós. Louvado seja Deus. Então é no Novo Testamento que nós aprendemos, né, todas estas coisas. Aleluia. Louvado seja Deus, nós vemos, né, o plano, todo o plano que Deus arquitetou para salvar a humanidade. Nós vemos aqui na Nova Aliança. No Antigo Testamento temos a promessa e no Novo, né, o seu cumprimento, né? Porque no Antigo temos a promessa, onde Isaías ele fala, né, que nasceria, né, da Virgem, né, o menino, né, que salvaria a humanidade. E no Novo Testamento nós vemos essa promessa se cumprindo, graças a Deus. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com Ele, né, e iniciasse uma nova jornada, né? Então a gente vê no Novo Testamento ali, no início, todo o Novo Testamento a gente vê, né, Deus trabalhando o tempo todo ali para salvar a humanidade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E nós só aprendemos nessas coisas lendo, meditando na Nova Aliança, que é o Novo Testamento, né? Louvado seja Deus. Então todo o plano de Deus está escrito, né, no Novo Testamento ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, né, o tempo todo ele querendo, né, se reconciliar de novo com o ser humano. Louvado seja Deus, porque a aliança, né, do homem foi quebrada através do pecado. Foi quebrada, né, a aliança entre Adão e Deus, mas o Senhor o tempo todo foi, né, aleluia, trabalhando para nos salvar de novo, como até hoje, né? Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor trabalha, Jesus também trabalha, aleluia. Eles não estão parados, aleluia, mas ele já fez a obra redentora na cruz do Calvário para nos salvar. Então aceita Jesus como seu único Salvador, deixa ele ser dono da tua vida, dono da tua caminhada, dono dos teus sonhos, dos teus projetos. Tenha vida plena com Cristo, ande em comunhão com o Senhor, aleluia, para que você venha ter vida eterna, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A conclusão, louvado seja Deus, fala que a jornada com Cristo tem início com o Novo Testamento, Novo Nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Está em Mateus 16, 24. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Então a minha fé, a sua fé deve estar fundamentada, né, na pessoa do Senhor Jesus. Nenhum outro, nenhum homem, nem dinheiro, nenhuma
outra criatura pode nos dar vida eterna, salvação eterna. Só Jesus, né? Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As perguntas, né, e respostas, né, estão aqui, né? O que é a nova vida com Cristo? A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de fidelidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Aleluia. Quais os três companheiros da caminhada cristã? A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Explica o termo homem de acordo com a lição. É um termo de uso, né, genérico no texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. O que a expressão do novo significa ao mesmo tempo demonstrar. A expressão do novo significa do céu e demonstrar que a nova vida com Cristo vem de cima de Deus e de mais ninguém. Porque o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento, porque nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Amém, minhas amadas? É só até aqui. Aleluias, louvado seja Deus. Essa é a nossa primeira lição do nosso segundo trimestre de 2024, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa daqui. Até a próxima aula. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês. Se inscrevam e me ajude nesta obra gloriosa. Em nome do Senhor Jesus. Espero ter ajudado a cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus.